A graça e a paz. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E esse capítulo eu achei muito interessante que ele agrega um contexto específico. É que este capítulo ele trata de várias maneiras, de vários ângulos, da questão da dificuldade que o homem tem, que o ser humano tem, por sua condição, seja por orgulho, por vaidade, seja por falta de percepção espiritual, de entender as coisas de Deus, de perceber o que Deus está fazendo, né? Que seja sempre criticando por um lado ou por outro, mas tendo a dificuldade de entender. Então Jesus vai usar aqui um fato a respeito de João Batista, que de alguma forma parece assim que João Batista ele foi criticado por fazer coisas diferentes de Jesus. Jesus fez umas coisas, foi criticado por fazer aquilo. João Batista tinha feito outras diferentes e foi criticado por fazer essas coisas diferentes. Mas seja por um lado ou por outro, há uma dificuldade do homem entender as coisas espirituais, entender as coisas de Deus. E ele vai dizer aqui que é necessário para nós uma humildade, um posicionamento de realmente querer receber, de querer entender, de não resistir ao que Deus está nos ensinando e nos mostrando. Então vamos aqui ao capítulo 11 e nós vamos identificar algumas coisas muito interessantes aqui. Esse texto também ele está relatado em Lucas. Se você está fazendo um estudo e acompanhando os outros evangelhos, você pode ir lá ler o capítulo 7 de Lucas, que tem alguns outros detalhes a respeito desses fatos. Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus então saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia, ali ao redor onde ele estava residindo naquele momento. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, aqui já mostrando que as coisas que Jesus estava realizando eram de alguma forma diferentes daquilo que os homens esperavam. Até mesmo João Batista começou a questionar se pelas coisas que Jesus estava fazendo realmente era ele o Cristo, realmente era ele que devia vir. Então Jesus disse: bom, vejam essas coisas que eu estou fazendo, os milagres. Então, as expectativas do homem a respeito de Jesus muitas vezes são frustrantes para alguém que não entende as coisas espirituais. Então, Jesus veio e, de certa forma, ele estava demonstrando um rei diferente, um rei que estava servindo ao invés de mostrar ali uma majestade como rei. Então vamos continuar para nós entendermos. Então saíam os discípulos de João, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta.
Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, mais uma vez, mostrando que a unção profética que estava sobre João Batista, era uma unção profética que ia além do ofício profético daquele tempo. Então, ele estava cumprindo, na verdade, uma missão profética de vir, então, no mesmo espírito, na mesma unção profética do profeta Elias, preparando o caminho, não apenas pregando coisas, mas preparando o caminho para Jesus, justamente, para o Cristo. Isso já estava profetizado, essa missão dele, em Malaquias capítulo 3. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Isso é uma frase muito forte de ser dita. Entre os nascidos de mulher, ou seja, entre todos os seres humanos já nascidos, não houve ninguém maior do que João Batista, justamente pela missão dele, né? Mas aí é mais espantoso que Jesus fala o seguinte: todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, nós temos uma percepção muito negativa a nosso respeito muitas vezes, mas Jesus disse que todos nós, por menor que seja no reino dele, né, que entramos no reino pelo novo nascimento, né, isso está relatado lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Como nós entramos no reino? Pelo novo nascimento. E todos, então, que entraram no reino pelo novo nascimento, por menor que seja essa pessoa, é maior ainda do que João Batista. Sendo que João Batista, entre os nascidos de mulher, entre os seres humanos, era o maior, até aquele momento. Então, realmente o que Jesus veio estabelecer é grandioso e maravilhoso, né? Então, ele completa dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, ou em outras traduções, por esforço, né? E os que usam dessa força se apoderam dele se referindo ao reino. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se eles quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, é um tema um pouco extenso, mas ele veio na unção de Elias, né? Falando sobre preparando esse caminho e restaurando os corações dos pais aos filhos, dos filhos ao pai, isso no âmbito humano, no âmbito espiritual e muito mais restaurando o nosso relacionamento com o Pai Eterno e do Pai Eterno conosco. É o ministério da reconciliação. A quem posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. E aqui é interessante essa frase dele, falando daquela geração. Sendo por uma coisa animada, né, falando aqui como se crianças ali que estavam ali na praça, e quando foi tocada uma música alegre, não se alegraram. E quando foi tocada uma música triste, de lamento, também não se entristeceram, mostrando essa insensibilidade, a falta, né, dessa sensibilidade espiritual para se adequar ou para perceber as coisas que estão acontecendo. Seja de uma forma ou de outra, parece que há uma insensibilidade. Isso até nos dias de hoje, né? Há muitas vezes a dificuldade do ser humano de entender os momentos, os propósitos, os moveres de Deus. E essa falta de compreensão muitas vezes causa uma falta de
de profundidade, uma falta de convicções, uma falta de entendimento do propósito de Deus para a sua vida. Veja o que ele fala aqui, completando esse raciocínio. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, porque ele era nazireu, não podia tomar vinho, né? E dizem, ele tem demônio. Mas veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então aqui, Jesus, ao mesmo tempo que ele está dizendo que seja de uma forma, as pessoas criticam, seja de outra forma, as pessoas criticam, mas ele está dizendo, seja também, ele também está dizendo que seja o que João Batista fez, do jeito que fez, ou Jesus fazendo do jeito que fez, ambas as coisas se comprovam não pela forma como foi feito, mas pelo fruto, pelo resultado do que foi feito, certo? Então, Jesus, já no versículo 20, dizendo, então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco, se cobririam de cinzas. Mas eu lhes digo e afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades, que é uma forma grega de falar inferno, né? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Esse texto aqui é muito significativo. Eu já falei anteriormente, em outros capítulos, que haverá um julgamento não só para pessoas, para indivíduos, mas também para as cidades, para as nações. E aqui Jesus está repreendendo essas cidades da área ali da Galileia, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque Jesus realmente ali realizou muitos milagres. Ressuscitou mortos, curou muitos leprosos, doentes, né? Fez cegos verem, os mudos falarem. Então foi os paralíticos andarem. Então foi algo muito forte o que ele fez. E mesmo ele fazendo essas coisas tão poderosas, continuava havendo uma insensibilidade espiritual. Eles deveriam estar regozijando, eles deveriam estar temendo, com um grande temor no coração, arrependidos, né, vendo o poder de Deus se manifestando através de Jesus e se quebrantarem, né? Isso naquele tempo vale para esses tempos, né? Diante de situações difíceis, sejam de situações sérias, situações de catástrofes, situações de pandemia, sempre qualquer outro tipo de situação triste, as pessoas deveriam estar se arrependendo, se prostrando diante de Deus, se buscando ao Senhor, buscando, seja durante uma situação de cura, de restauração, de alegria, de conquista, as pessoas deveriam estar gratas a Deus, se colocando diante de Deus para agradecer, para louvá-lo. E ao invés disso, seja pela tristeza ou seja pela alegria, havendo então uma insensibilidade, uma falta de temor, uma falta de arrependimento, uma falta de reconhecimento de quem tem feito todas essas coisas, de quem tem realizado todas essas coisas, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor que nos ama, né? O nosso Pai, como Jesus insistentemente está apresentando Deus como Pai, Pai, Pai. Então, é isso que Jesus está criticando, é isso que Jesus está denunciando, né? Não só nas cidades, mas das pessoas,
né? Diante dos seus olhos veio o João Batista falando de um jeito de arrependimento, né? Com uma palavra dura, e não houve arrependimento, sendo Jesus vindo com a palavra de bem-aventuranças, curando, salvando, restaurando, né? Não trazendo fardo, não trazendo peso, e mesmo assim não havia esse temor, nem de uma forma nem de outra. Vamos continuar aqui no versículo 25, diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quer revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E depois de todo esse confronto, de toda essa denúncia que Jesus está fazendo nos versículos anteriores, então ele vem dizer: aprendam de mim, aprendam de mim. Se vocês querem entender as coisas do Pai, se vocês querem ter revelação das coisas do Pai, aprendam de mim, porque a minha forma de ensinar não traz para vocês um jugo, né? E o jugo era uma ferramenta, um instrumento, né? Algo que era colocado sobre o pescoço dos bois para puxar então aquelas carroças. Então o jugo era algo que ao mesmo tempo era um peso, mas também era uma prisão, né, para o animal. Então ele está dizendo: olha, o meu jugo não prende, o meu jugo não pesa, né? Então, se você quer aprender, aprenda de mim, e ao invés de fardo, ao invés de peso, você vai ter descanso para a sua alma. Então é muito poderoso aquilo que Jesus está falando, e o caminho que ele traz para a questão do ensino, do aprendizado, de entender as coisas do Pai é muito séria. Não é para sábios, não é para entendidos, né? Mas é para corações humildes, pessoas que estão dispostas realmente a renunciar à sua própria sabedoria humana, à sua arrogância, à sua prepotência, e se largar, né, nos braços do Filho, porque o Filho vai revelar tudo que o Pai tem para revelar para todo aquele que vai até Ele para aprender. Poderoso esse capítulo. Encerramos aqui o capítulo 11. Amanhã nós temos mais, o capítulo 12. Vamos aprender coisas novas. Então, você que está nos acompanhando, que está assistindo acompanhando essa leitura, e se você ainda não está inscrito, inscreva-se, né? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, acompanhe a nossa leitura. E ao se inscrever no canal, não esqueça também de marcar o sininho, porque dessa forma você vai receber notificações. E como eu estou vendo assim que há realmente um crescimento de interesse das pessoas por essa leitura, eu vou dar continuidade em fazer leitura de outros livros da Palavra de Deus, que vai nos ajudar a entender melhor a vontade de Deus para cada um de nós, tá bom? Então, dê o seu like, faça a sua inscrição e acompanhe as demais leituras, e não esqueça de fazer os seus comentários. Se você tiver dúvida, pode fazer perguntas. Até amanhã. Amanhã, então, vamos ler o capítulo 12. Amém?